Olá, audiência. Que prazer estarmos de novo junto com você no ano de 2026. Nossa programação está extensa para esse ano, faremos grandes coberturas e o nosso trabalho é esse, trabalhando para você e sempre por você. Por aqui, Léo Fernandes, jornalista e radialista. Ao meu lado, como eu digo sempre, né? A simpática, sorridente e amiga. Não pode esquecer do sorridente, né, Léo? Do sorridente. Sorridente, não pode esquecer. Sim. Ana Cláudia Sacomani, jornalista e radialista. Ana Cláudia, tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. E você? Eu dei uma olhada na programação lá, o negócio está extenso. Tá, assim, já começamos com força total 2026, Graças a né? Deus, né? Graças a Deus. E para hoje, quem é que você está trazendo? Olha, hoje uma celebridade na área aí de decoração, utensílios domésticos. Nós estamos recebendo Daniel Galante, que é diretor executivo da AB Casa. Obrigada por aceitar o nosso convite, Daniel. Boa tarde, eu que agradeço o convite, é uma oportunidade de estar falando com vocês, com todo o nosso público que está aqui, esclarecendo dúvidas e apresentando, explicando um pouquinho mais da Becasa e quem sabe um pouquinho mais da minha história também. Com certeza. Com certeza. Estamos aqui para a gente bater um papo e tentar ser o mais esclarecedor possível. Então vamos apresentar o Daniel Galante para você. Por favor, Daniel, fala um pouquinho da sua experiência, de onde você vem. Você se assumiu agora, né? Assumi aqui na Becasa, eu comecei agora em novembro. Novembro, né? Recente. Eu sempre falo que o mercado de feiras, o mercado de eventos, ele é um vírus. A gente, quando tem contato com ele, Tem como tomar água. Ou a gente se contamina e ama, Não ou a existe gente vacina, né? ou a gente foge já no primeiro contato. Então, eu estou no mercado de eventos há muitos anos. Eu já na faculdade comecei no mercado de eventos. Depois passei um tempo pela hotelaria, trabalhei bastante tempo na hotelaria. E aí retomei ao mercado de eventos, onde eu trabalhei na GL, trabalhei na Experience Company, fiz grandes eventos, fiz todo o projeto de desenvolvimento de pavilhões, de concessões. Já trabalhei em shopping. Estava de novo com uma sequência, vários eventos que eu fazia com uma promotora minha, quando eu recebi o convite deles para a Becasa. E aí, quando eu fui entender tudo da Becasa, eu já conhecia a Becasa, eu entendi o tamanho do mercado e o tamanho da associação. As pessoas às vezes confundem a Becasa com um evento, que é a Becasa Fair. Sim. A Becasa é uma associação que faz um evento para desenvolver o mercado, para que seus associados consigam vender mais e atingir seu público. Mas muito mais que isso, nós somos uma associação que traz muitos benefícios para os associados e muitos serviços para os associados. E aí isso me atraiu bastante de poder estar desenvolvendo o mercado e por isso que eu aceitei esse desafio e estou super feliz com esse desafio. Então, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast e o objetivo nosso é informar a importância deste evento para o setor, não é? Não é só preocupação em vendas ou coisa do tipo, mas é o que agrega para essa pessoa que está expondo e para você que está nos acompanhando ainda não faz parte da AB Casa. A gente vai falar com você já, não é isso, Ana? É isso mesmo. Eu gostaria que você falasse um pouquinho do papel da AB Casa e hoje conta com quantos associados? A AB Casa hoje tem quase 700 associados, 690 e alguma coisa, e aí tem hora que aumenta um pouquinho, hora que sai. A feira, você perguntou da importância da feira. O mercado de eventos, sempre que você vai numa feira, ele tem várias importâncias. Uma importância é que você vai encontrar clientes e fazer negócios e vender. Então, essa é uma importância da feira e para isso, em cada edição, a gente traz 30, 50 mil visitantes, que são todos compradores. É muito importante dizer que a nossa feira ela é B2B. Ela é para o mercado, ela não é para o consumidor final. Então, por isso, a gente não tem o credenciamento aberto. Para você entrar na feira, você tem que ser do segmento. Então, ou você é um decorador, ou você é um arquiteto, ou você tem uma loja no segmento. Porque o objetivo da feira é que a pessoa encontre espaço para fazer as compras e abastecer o seu negócio. Para o expositor, além de toda essa questão dos clientes, e você está recebendo ali, óbvio que ele não vai atender 20 mil clientes numa feira, mas ele vai receber 1.000, 2.000 clientes, que provavelmente ele vai vender toda a capacidade produtiva dele na feira. Ele também vai enxergar todo o mercado, porque a gente está lançando as tendências. Então, ele vai estar sempre atualizando toda a coleção dele e ver
o que o mercado está fazendo, o concorrente dele, o segmento complementar ao dele, porque às vezes o cara não é concorrente, mas são produtos que se complementam dentro do portfólio, dentro do cliente, da compra, dentro da loja, e ele tem essa oportunidade de estar encontrando todo esse segmento ali reunido. Então, além do networking que você está conversando com as pessoas, conversando com todo mundo no mercado, nós temos palestras, nós temos desenvolvimento, nós temos uma série de oportunidades do nosso associado se desenvolver e crescer dentro do evento. Eu vi aqui que são 75 mil metros de feira, não é? Isso aumentou em percentual para este ano dos anteriores? Esse ano nós temos para a feira de fevereiro o maior número de metros quadrados vendidos. A gente tem a feira de agosto e a feira de fevereiro. A gente ainda tem uma de agosto que vendeu mais metros quadrados. São 397 expositores confirmados. Pode ser que até semana que vem, na hora da abertura, tenha mais algum. Mais alguns, né? Mas você falou de 75 mil metros. 75 mil metros. Hoje, nós ocupamos todo o espaço do pavilhão disponível do Center Norte. Então, quem for no Center Norte de 8 a 11 de fevereiro para participar da feira, vai encontrar o pavilhão completamente ocupado. Que beleza. Então, quando eu falo que tem algum metrinho a mais, a outra feira que vendeu, é porque tem um espacinho que em algum momento eu tive que tirar um café, tirar alguma outra coisa, porque a demanda é muito grande. Nós temos quase 700 associados e estou falando que na feira eu tenho 397. Quer dizer, para agosto praticamente a coisa já está... Para agosto está praticamente cheio. A feira de maio, que é a Celebra, que é um segmento um pouquinho diferente da Becasa, que ele está mais voltado para a área de festas e parques do que para decoração e utensílios domésticos, também está muito bem. Se você olhar nos números, todas as feiras estão com ocupação muito grande. E provavelmente em agosto a gente deve bater o recorde de agosto. E essa é a 16ª edição, né? Essa que vai acontecer agora em fevereiro. Isso. A associação, ela foi fundada há pouco tempo, né? A gente vem no mercado, esse segmento no mercado, ele começa, como a gente conversou um pouquinho aqui, desde lá de trás da UD, passando pela Laço, pela Gift, por outras feiras no mercado, até a hora que a Becasa, os próprios associados hoje se unem e falam, não, nós vamos criar uma associação, porque não é só a feira. A associação tem muitos outros segmentos que são muito importantes. Então, eles formam a associação e a associação completa 10 anos esse ano. Né? 10 anos. Então, nós estamos completando 10 anos esse ano. E nesses 10 anos, a associação se estruturou para trazer muitos serviços para o associado. Então, nós não somos uma feira de uma associação, nós somos uma associação que tem uma feira e que traz vários serviços para o associado. Nós temos um trabalho muito grande de desenvolvimento para o associado exportar. Então, hoje é um segmento que é muito forte. A gente fala com todas as câmaras de comércio internacionais, porque a gente prepara vários dos nossos associados para se tornarem exportadores e vários já são exportadores. Tá? Nós fazemos rodadas de negócios internacionais. Maravilha. Europa, América Latina, Estados Unidos. Não. Ásia é mais difícil. Sim. Mas a gente também tem relacionamento lá pro lado bom. do Oriente tem alguma coisa? Tem alguma coisa também. Nós chegamos a ter de compradores internacionais quase 400. Sim. Tem segmentos que atraem mais, segmentos que atraem menos, então depende da coisa. A gente já tem confirmada para a feira do dia 8 a 11 uma série de rodadas de negócio com várias regiões, Colômbia, Bolívia, Paraguai, de compradores que vieram, alguns que estão vindo pela primeira vez no Brasil, alguns que já vêm com problemas específicos, então alguns deles já levantaram que ele precisa de itens específicos que ele tem dificuldade no país dele e que tem na nossa feira, que eles vêm procurar para suprir uma demanda do mercado deles que hoje não tem ninguém no país deles produzindo. Você tem o público do ano passado que, em relação ao que vocês estão prevendo para 2026? Aqui está 45 mil
visitantes. Então, Esse é um aumento? Nós temos um percentual de aumento, o mercado está crescendo, nós crescemos 3,8% de 24 para 25, que são dados já fechados, né, que a gente acompanha os números do IBGE. O IBGE publicou agora os dados, mas ele solta prévias, em cima dessas prévias a gente já conseguia pegar o nosso segmento. Sim. Então a gente já teve fechado 3,8% de crescimento. Em cima da monta disso, isso é um número até expressivo. Exatamente, porque a gente fala em 114 bilhões o que o mercado movimenta. Movimenta isso. E é o PIB, vocês mantêm o crescimento econômico, é um evento que ajuda o país. É um evento importantíssimo para o país. Turismo de negócio Sim, também, né? Com certeza. Do turismo de negócio, eu tive reunião esses dias com o São Paulo Convention Visitors Bureau, que o trabalho deles Tony Sando. Tony Sando é uma pessoa Quer mandar um maravilhosa. abraço, Tony Sando, que Esteve conosco na Experiência Expo. Experiência Expo. Nós cobrimos lá do podcast. Ele é uma pessoa sensacional. Ele não estava nesse dia, que ele está numa maravilhoso. missão internacional, Maravilhoso. mas eu conheço muito bem ele. A gente foi Maravilhoso. atendido lá pela Helenice, pelo Thiago. E a gente estava mostrando os números, a quantidade de visitantes que a gente traz para São Paulo, que é o foco do Convention Bureau. E eles mostrando os nossos números, e falaram que eles não conheciam um pouco todos os nossos números. E essa é uma questão que a gente fez questão de fazer a pesquisa de mercado como associação, porque a gente vem monitorando o mercado. Então a gente tem um termômetro mês a mês que vai nos posicionando como está o mercado. No final do ano a gente faz o relatório e a gente faz a pesquisa, que a gente levanta todo o mercado por segmentação, e essa pesquisa a gente manda para todos os associados. E ela é uma ferramenta para o associado organizar e projetar toda a estrutura dele. O associado que olha isso aqui, ele entende, ele vê qual região ele não está vendendo direito, que ele tem segmento, ele tem potencial. Claro. Então, Claro. às vezes, a gente olha e fala assim, São Paulo. São Paulo é muito grande, o estado tem uma potência econômica, então o número de São Paulo ele é sempre muito grande. É capital financeiro do país. E então, aí as pessoas falam, não, eu estou vendendo bem em São Paulo. Mas o Rio Grande do Sul é muito importante, o Amazonas tem um potencial muito grande. E aí, no perfil, a gente consegue mostrar quem é o público consumidor, qual que é o potencial de cada região. E aí o nosso associado ele pode olhar e falar assim, opa, eu não estou vendendo nessa região, e essa região tem um potencial gigantesco. Então, vou focar nessa região, vou atender essa região, e atendendo essa região, ele vai melhorar a capacidade de distribuição do produto dele e, com isso, melhorar o resultado dele. Vale ressaltar também, Léo, as parcerias que a Becasa, não só a associação, como a feira, também promove. Eu gostaria de destacar e falar um pouquinho, Daniel, sobre a Prefeitura de São Paulo, que tem um projeto Mãos e Mentes Paulistanas. Então, Vocês abrem um espaço dentro da feira para essa... nós abrimos um espaço. A gente tem a parceria com a prefeitura, dessa vez a gente está trazendo junto com o Instituto Terra uma tribo indígena que produz produtos maravilhosos e que eles não são efetivamente um associado nosso, não são efetivamente uma empresa, mas que estão se tornando uma empresa porque eles têm produtos maravilhosos. E com a prefeitura a gente também tem esse trabalho, é uma ação que está dentro do nosso lado social, de trazer essas pessoas e abrir mercados para elas. Porque a pessoa, às vezes, ela tem um produto maravilhoso, mas ela não consegue comercializar, ela não consegue passar daquela fase de criação e produção para o comércio. E aí, a hora que a gente leva ele para a feira, eu abro para ele 45 mil potenciais compradores. Eu falei, ninguém vai atender 45 mil pessoas na feira e nem é esse o objetivo. Mas, se ele conseguir atender 1.000 pessoas, 1.000 empresas e vender para 100, que seria 10% do que ele atendeu, já pagou a ele já pagou. Possível. No caso deles, eles são convidados, né? Então eles não pagam, mas existe uma seleção, né? Tem uma seleção, tem todo um trabalho de escolher quem tem uma capacidade. Para pequena empresa? Para esses pequenos que a gente traz junto com a prefeitura. Inscritos, né? A prefeitura é bonito. Tem um trabalho de seleção e às vezes a gente olha se ele vai ter capacidade de produção, porque não adianta trazer uma pessoa que a gente quer incentivar e quer que ele se desenvolva, que ele tem capacidade de produzir 10 peças. Sim. Porque ele não vai conseguir vender nem para um lojista. A quantidade, a carga pedida é grande. Né? Agora, por outro lado, ele tem capacidade de, na feira, encontrar comprador para toda a capacidade de produção dele. Ou seja, ele pode sair da feira com o ano dele todo garantido. E aí vai
dele se preparar melhor para que na próxima edição ele consiga aumentar a capacidade produtiva dele, e aí a gente está gerando emprego, desenvolvimento, educação, e que é o mais importante, porque a hora que a gente gera emprego e capacidade de trabalho, eu faço com que a economia se desenvolva e essa pessoa se desenvolve. Sim, é exatamente a pergunta que eu ia lhe fazer, né? Nós temos pequenas e médias empresas, pessoas que nos assistem, e às vezes, poxa, eu queria participar dessa feira, mas deve ser muito caro. Existe um trabalho que a Abecasa faz para essas pessoas, e o que é pedido para eles? Olha, você está fazendo cadeira de... Como chama? Me fugiu o nome agora, aquelas cadeiras... Não é Vime, é tipo Vime. uma coisa do tipo. Será que isso cabe na feira? Ele pode levar isso? Ele é orientado? Ele cabe na feira, nós temos um processo de orientação, e aí a gente tem categorias diferentes de associado. E uma das categorias é o incentivado. A categoria incentivado é exatamente para esse pequeno, tá? Sim. Que ele está começando, ele não tem ainda uma capacidade financeira de contribuir com a verba associativa, ele não tem a capacidade, muitas vezes, de montar um stand e investir num stand, mas ele tem a capacidade de produção, ele tem um produto. Então, ele passa por uma seleção, onde a gente verifica se ele tem estrutura, verifica se ele tem uma empresa, se ele tem um CNPJ. Sim, porque direitinho. o artesão, ele pode virar amanhã um empresário. Mas a diferença dele ser um artesão para ele ser um empresário é a hora que ele se regulariza, ele passa a ter uma empresa, ele passa a ter um CNPJ, ele passa a ter uma estrutura. Né? Porque qualquer um pode fazer um artesanato em casa, por hobby. Sim, sim. Mas para ele, isso aqui virar um negócio dele, ele tem que se profissionalizar. A hora que ele se profissionaliza, que ele tem a empresa, ele pode se tornar um sócio incentivado. E o sócio incentivado, ele já recebe uma estrutura pré-montada. Então, o custo dele é muito menor, é muito pequeno, mas tem um custo, óbvio que tem um custo, porque nós somos associação e a gente tem que garantir direitos iguais para os nossos associados. Com certeza. Tem a parte social, que eles não têm, a gente faz, é muito importante dentro da associação, mas a partir do incentivado, a gente quer que ele se desenvolva e cresça. E a nossa intenção é que o incentivado de hoje se torne o pleno de amanhã e o grande amanhã. Muito bom. Né? Então, a gente estava conversando um pouquinho. Inclusive, a gente faz um trabalho muito grande de desenvolvimento dele para exportação, de formar ele para poder se tornar um exportador, dar as ferramentas e providenciar que ele possa se tornar um exportador. Que amanhã esse cara pode ser uma mega empresa e esse é o nosso objetivo. E para se associar, ele já vamos anotando, como ele faz para se associar à Abecasa, para ter todos esses benefícios? Para associar, ele pode mandar um e-mail para o nosso Vai anotando aí, contato Abecasa, né? Ele pode nos procurar pelo LinkedIn, pelas redes sociais e contactar pelo nosso site. Aí ele vai fazer o contato, a nossa equipe entra em contato, vai pedir a documentação toda para ele, fazer a análise de tudo mais, e aí vai enquadrar ele, se ele é de categoria incentivada, se ele é de outra categoria, e aí nós vamos apresentar as condições todas para ele. O custo de se associar na associação ele é muito pequeno. A nossa associação, o foco dela é desenvolver o mercado. Tem um custo? Tem um custo porque eu tenho uma estrutura que precisa ser financiada. Vai crescer, né? E nós não temos fins lucrativos, mas para que eu faça pesquisa, para que tenha uma pessoa que possa atender, para que eu possa fazer o desenvolvimento para exportação, para que a gente consiga estruturar a feira, para que a gente consiga fazer as rodadas internacionais, nós temos um custo que precisa ser subsidiado pelo associado. Todos os expositores são empresas qualificadas para estar dentro do teu evento. É obrigatório. Obrigatório. Todas as empresas... Não pode ter problemas, infelizmente, dívidas e outras coisas. Nós sempre fazemos uma análise... Isso. Sempre fazemos análise, a gente acompanha os nossos associados. Isso é muito bom. Então, normalmente, eles têm capacidade de produção, solidez econômica. Não quer dizer que não tem em algum momento algum associado que, por alguma questão dele, tenha um momento de crise, tenha um desacerto e passe por dificuldades. Mas a gente acompanha e quem está na feira, normalmente ele tem capacidade de produção, capacidade de entrega e vai entregar. Nós não somos fiéis
depositários dessa capacidade, Entendo. mas nós acompanhamos sempre, até porque se um associado tem alguma dificuldade, a gente tenta dar um suporte para que ele consiga se reestruturar e se fortalecer e voltar forte ao mercado. Até porque se a Becasa tem que levar o que é de melhor, os compradores precisam encontrar neles essa condição de atendimento, de qualidade, bom, enfim, essas coisas que geralmente dificultam, né? Fique à vontade. Agora, voltando um pouquinho na Becasa Fair, quais são as atrações que vocês estão preparando para essa edição? Na Becasa Fair, além de todo o mercado, quase 400 expositores com o melhor de todos os segmentos que a gente atende, a gente tem toda uma área de conteúdo, com palestras, com conteúdo, com formação, com desenvolvimento, desde tendências para que o nosso associado possa saber quais são a tendência, desde dicas para como ele melhorar a operação da empresa dele, como melhorar a comunicação dele, e até parceiros para melhorar toda a distribuição, logística, que são parceiros nossos e que a gente trabalha com eles para que eles possam desenvolver os nossos associados. E como que a Becasa vê a questão da sustentabilidade? Tem algum projeto, alguma ação dentro da feira específica, A gente sustentável? Tem dentro da feira todo um projeto de sustentabilidade. A sustentabilidade, ela deixa, já faz alguns anos, deixa de ser uma questão de diferencial. Hoje ela é uma questão de obrigatoriedade. Todas as empresas são obrigadas a focar na sustentabilidade, na utilização de produtos adequados, de não contaminação, de diversidade. Então, isso faz parte de toda a nossa estrutura, faz parte do nosso trabalho, mas isso hoje já não é um diferencial. Hoje ele é uma obrigação de todos os mercados. Né? Mas sim, a gente tem toda a coleta de lixo, todo o trabalho de direcionamento da feira, a gente tem um trabalho para que isso tudo seja reduzido, desde a lona que usam nos estandes ser reaproveitada depois e não ir para o lixo, passando por toda a parte de alimentação e tudo mais. Agora, isso hoje ele já está no DNA de quase todo mundo, ele virou uma necessidade de mercado. E quando você fala em exportar, fala em se desenvolver, isso é cada vez mais importante. A legislação vem cada vez mais exigindo isso de todo mundo, a ponto de hoje ser questionado o material de embalagem que você vai embalar seu produto, se ele está dentro das normas, se ele pode ser reaproveitado, para onde ele vai ser destinado. Sim. E as prioridades para a estratégia para 2026? O foco? O foco nosso hoje continua sendo desenvolvimento do mercado. Ano passado a gente vem num crescimento de 3,8%. A gente acredita que esse ano também deve ser muito positivo. A gente acompanhando todos os números, a inflação está ok, o emprego está muito bom. A gente tem uma dificuldade hoje em todos os segmentos de mão de obra, porque quando a gente fala em nível de desemprego de 5%, a gente está falando praticamente em pleno emprego. Então, essa é uma dificuldade. Sim. Então, por isso que a gente tem trabalhos de formar mão de obra, ajudar no desenvolvimento das pessoas e acompanhar esse crescimento. A nossa visão é que esse ano é um ano de crescimento da economia e no nosso segmento ele começa bem aquecido, muito forte. Agora, tem um detalhe também, viu, Daniel? A questão do acompanhamento disso. Eu acho que empresa grande, ela tem pessoas e tem processos. Como vocês cuidam disso? Porque você tem que ter um time altamente qualificado até para comunicação e indicação, orientação. Alguns vão para a feira, a gente faz pesquisa, quer grana. Outros, não, minha marca. Então, como é que é tudo isso? Então, nós temos uma equipe muito grande dentro da Becasa. Como associação, nós temos uma equipe para fazer todo esse acompanhamento, estruturamos, dando suporte jurídico. É o pós-venda. E a gente acompanha esse nosso associado no processo. Nós, como associação, nós não fazemos o pós-venda dele, mas nós acompanhamos o dia do nosso associado, estruturando ele para que ele tenha boas ferramentas de atendimento, para que ele possa acompanhar o mercado. Nós estamos desenvolvendo agora, e essa é uma novidade, que são o circuito Becasa, onde a gente vai levar a Becasa Fair
para outras regiões do Brasil, porque a gente vem acompanhando as pesquisas, a gente identifica que tem alguns mercados onde o nosso cliente final, o comprador do nosso associado, ele, pelo tamanho do negócio dele, ele tem dificuldade de vir a São Paulo, porque o custo da logística dele é alta. Então, nós estamos trabalhando para que a gente consiga levar a AB Casa Fair para algumas regiões do Brasil para facilitar esse pequeno lojista da região de participar da feira e acompanhar e ajudar o nosso associado a encontrar novos mercados. Como eu estava falando, a pesquisa ela mostra que tem alguns mercados que às vezes são pouco atendidos pelo nosso associado. Às vezes algum associado já está atendendo bem lá, mas outros associados não. Então a ideia é que a gente consiga facilitar para o nosso associado chegar nesse mercado. Maravilha, isso. Acho fantástico isso, né? Agora, quando você projeta... Bom, vamos ter um faturamento aí, uma movimentação de 115 bilhões. Já aconteceu nas suas experiências ficar bem abaixo? E por que isso vem acontecer? Qual é o problema? Essa é uma parte negativa do negócio, mas ela existe. O mercado, a gente já trabalha... O mercado que a gente atinge, ele não é um mercado prioritário. Então, a primeira coisa que a pessoa vai fazer é alimentar. A segunda coisa é a saúde. Deveria ser o contrário, mas na prática, na hora da fome, você primeiro come e depois você compra o remédio. Depois, a pessoa vai pensar... depois a pessoa vai pensar na casa dela, do que ela precisa. Então, nós não somos dentro da pirâmide a necessidade inicial, mas nós estamos logo atrás, porque a pessoa quer se sentir confortável na casa dela, ela precisa de utensílio doméstico, ela quer ter um espaço agradável. Então, óbvio que quando a economia está muito ruim, o nosso segmento cai. Quando a economia está boa, ela reage. É em função disso. E a gente reage muito perto da economia. Tem segmentos que a economia precisa recuperar e ele só começa a crescer depois de um tempo. Tem segmentos que eles caem muito antes da economia, né? A economia começa a amanhecer, ele trata. Quem precisa de financiamento, normalmente qualquer balanço da economia, a pessoa fala, não vou me endividar. Então, esses segmentos sofrem mais. O nosso segmento, ele não é um segmento que depende de financiamento. Ninguém compra um utensílio, alguma coisa para casa financiado. Você fala, compra um geladeiro, mas você não compra nenhum item de decoração, nenhum item de utensílio doméstico financiado. Às vezes você compra até parcelado no cartão ali, mas não é financiado. Então, quando a economia está dentro dos trilhos, a tendência é que o nosso mercado ele siga linear. Tem alguns momentos que isso altera? Tem. Por exemplo, na pandemia. Na pandemia, a economia sofreu muito, porque parou muita coisa da economia, mas alguns segmentos foram bem. E a parte toda, a nossa decoração, ela não andou mal, ela foi bem. Por quê? Porque as pessoas estavam dentro de casa e elas sentiram muito mais a necessidade das coisas da casa, de arrumar as coisas da casa. E outra coisa, como a pessoa não saía de casa, ela não gastava dinheiro com outros itens e ganhou um fôlego para ela arrumar a casa. Então, tem alguns momentos que a gente teve picos. Não é a nossa realidade, teve um pico na pandemia, depois ele volta e retoma o normal, e aí ele vem muito alinhado com a economia. O que o senhor pode falar hoje na questão de tendências? O que mais as pessoas procuram nesse segmento de decoração, de utensílios domésticos? A gente sabe que é o dia a dia, né? Mas a questão da decoração, o que está mais como tendência hoje? O que as pessoas mais procuram? A tendência é que o nosso mercado é muito amplo, eu tenho muitos itens. Então, não basta para dizer assim uma tendência geral, porque eu estou falando de muitos itens diferentes, de iluminação, de vaso, de quadro, de detalhes. Mas existe sempre uma tendência mundial, né? E que o Brasil segue muito, de cores, qual é a paleta de cores que é a tendência. Então, a gente está com cores claras, e isso você reflete em todas as coleções, você vai encontrar que tem muito. Você vai encontrar cores, o verde está forte, então é uma cor que vem forte nesse ano. E que aí é uma tendência de moda que ela vai e volta, mas todo o restante dos nossos itens,
eles estão muito focados no design, você tem muita questão de design, as pessoas estão valorizando muito isso. Cada vez mais o design é fundamental. Né? Não é o design exclusivo, tem óbvio o design exclusivo, não, tem óbvio, mas tem o design da peça bem diferenciada, o detalhe tem feito muito diferença, é isso que você vê no segmento. Você vai olhar em todos os produtos, você vai ver que tem muito cuidado no que está sendo feito. Bom, nós estamos conversando com o Daniel Galante e ele é... Diretor executivo da AB Casa e da AB Casa Fair. Só para você ter uma ideia, vamos conhecer agora quantas pessoas estão envolvidas. Que time é esse? Quantos campos de futebol nós precisaríamos ter para alojar esse time de pessoas para uma feira de tamanho sucesso? E que faz parte, acho que, do calendário. Já oficial. Faz parte do calendário, isso é muito importante. As 2 feiras, né? Por isso são 2 feiras anuais. Isso. Além das 2 AB Casa Fair, a gente ainda tem a Celebra. Celebra Show. Isso. Numa feira, você tem... trabalhando direto, para responder assim sua pergunta, você tem mais de 3 mil pessoas trabalhando direto. Indiretamente. Direto ali na montagem, na construção dos estandes. Quando eu vou para o indireto, eu passo de 10 mil. Você tem a montadora oficial de vocês? Nós temos não uma montadora que Várias. monta toda a feira, nós temos as montadoras que montam para nós, as nossas estruturas, e que são várias, porque a gente tem a área do internacional, a área do VIP, a área do comprador, a área do associado, a área de credenciamento, a área de treinamento e desenvolvimento com as palestras, a área de tendências. Então, nós temos muitas estruturas nossas que nós montamos na feira, focado no desenvolvimento do mercado e no associado. E cada associado vai montar o stand dele e aí cada um traz a sua montadora, o seu stand. Então, existe essa possibilidade de você trazer. Existe. E o associado, muitas vezes, ele traz o montador dele. Alguns associados, ele mesmo, pela característica da empresa dele, ele vai fazer a montagem dele. Mas uma montagem de uma feira desse tamanho... Não é brinquedo. Não é brinquedo. É uma coisa de maluco. Não é brinquedo. É muita gente trabalhando, porque a gente constrói um shopping em 3, 4 dias. Para ficar mais... Para ficar mais 4 dias e depois desmontar em 2. Olha só. Então, quando você pensa na sua casa, e usando bem o nosso segmento, quanto tempo você levou para decorar e para fazer sua casa? Anos, né? Você imagina? Nós fazemos isso em 4 dias e não é uma casa. E não é uma casa que nós estamos falando em 400 casas, né? 397 expositores, mais nossas áreas. Sim. E a gente monta uma casa, ou um shopping, ou uma loja, e desmonta. Então, é uma operação com muita programação, com muita organização, com muito trabalho de prévio, né? Muito trabalho na execução e depois na desmontagem e destino de tudo isso. Então, quando a gente fala em envolvidos numa feira dessa de infraestrutura para montar, a gente passa de 10 mil pessoas na operação da montagem. Então, quando a gente fala na quantidade de renda e de emprego que uma feira leva, é um número muito grande. Mas quando a gente olha o tamanho do segmento, e a gente fala que o nosso segmento movimenta 2,7 milhões de emprego no Brasil, isso nos dá uma responsabilidade, porque uma feira mal montada significa que a economia desse segmento ela vai enfraquecer. E olha quantos empregos, quantos pais, mães de família vão sofrer, vão ser atingidos. Com toda certeza isso, né? Agora uma pergunta, uma questão social, uma pergunta, a tua feira na parte internacional aqui no Brasil, existe um percentual de trazer empresas de fora para não ferir o mercado interno, alguma coisa do tipo, não? Ou isso não existe? É que você tem que ter um cuidado para fazer isso. A nossa feira, para você estar participando da nossa feira, você tem que ser associado. Para você ser associado, você tem que ter uma operação no Brasil, você tem que ter empresa no Brasil. Nós somos a Associação Brasileira. Então, todo nosso associado, ele está no Brasil. Então, eu não tenho nenhum exportador internacional, expositor, não exportador, nenhum expositor que seja uma empresa internacional.
ele para estar aqui, não quer dizer que eu não tenha itens que são importados na feira. Eu vou ter. Mas não são tem empresas brasileiras que estão expondo. Ou até pode ser uma filial de uma empresa internacional. Mas normalmente o que nós temos são os produtores brasileiros, empresas brasileiras. O que nós trabalhamos é para trazer compradores internacionais para que os nossos expositores se tornem exportadores. Por isso que eu confundi o expositor. Então, e aí, isso é um segmento porque a gente aumenta o potencial, aumenta o mercado disponível para ele. Então, além dele vender para os 50 mil pontos de venda que tem no Brasil, ele vai ter opção de vender para mais 50 mil pontos fora do Brasil. Então, não há essa situação de Não. incômodo, de... Né, que valoriza lá fora, não valoriza aqui. Quer dizer, ele pode ser amanhã um... A ideia é que ele se torne amanhã um exportador. Então, essa é a ideia. Isso. E é bacana, né, Carla? É bacana isso, porque é um incentivo, né? Incentivo para todos que você dá. E assim, o Brasil ele vem crescendo muito nessa área de decoração, presentes, principalmente presentes também, né? É um setor também dentro da Becasa que a gente vê o grande destaque que vocês fornecem para os visitantes. E hoje tem uma coisa que talvez vocês não saibam, mas que é muito importante. Hoje nós somos a representação no Brasil do Prêmio GIA. O Prêmio GIA GIA, o prêmio da decoração das lojas mundial. Então, nós temos a etapa nacional que nós fazemos aqui, onde todos... E aí não é o nosso associado, é o cliente do nosso associado, porque é o lojista. Eventualmente, se algum associado também tiver loja, ele pode participar. Que aí ele vai mostrar o que é o projeto dele, qual é a decoração dele, ele vai ser ranqueado, ele vai participar da seleção nacional. O ganhador da etapa daqui, ele vai para Chicago, agora em março, concorrer ao prêmio internacional. E a gente já teve premiados nossos que ganharam na área dele. Quando ele se inscreve, ele tem diferentes áreas. Já tivemos campeões internacionais aqui do estado de São Paulo. Sim. E temos candidatos muito fortes para essa edição. A gente acredita que podemos mais uma vez trazer o prêmio, que é o Oscar do nosso setor. Não é o Oscar como o Oscar de Hollywood, quando a gente está ali torcendo para o agente secreto, para a gente levar a nossa bandeira lá, mas ele é o Oscar do nosso setor. Ele é o Oscar do nosso setor, que para o nosso setor é tão importante quanto. Não tem a repercussão de mídia, porque não é como cinema, uma coisa consumível por todo mundo o tempo todo, mas para nós, trazer o prêmio para o Brasil é muito especial, porque nós temos muita gente muito boa no Brasil. Às vezes a gente fica valorizando o internacional, mas a gente tem designs excepcionais, a gente tem decoradores sensacionais, a gente tem a indústria nacional que produz muita coisa, e mesmo a indústria que importa sabe muito bem demandar, escolher e produzir o que tem de melhor no mundo. E tem data? Também, perdão. Desculpa. Já tem data para essa premiação? O Prêmio GIA acontece em março, mas o que eu acho mais importante da gente contar aqui é que em março a gente começa a abrir a abertura para o prêmio nacional, que vai mais ou menos até agosto, onde é feita a premiação nacional, que vai levar o cara para o internacional. Porque quando eu estou falando do prêmio agora, de março, é o premiado do ano passado, que já foi. Do ano Mas passado, eu acho agora que tem abertura é muito importante a gente já lembrar para todo o nosso lojista, todo mundo que tem sua loja, que ele vai abrir a oportunidade para ele se inscrever para participar do Prêmio 26, que vai acontecer em março de 27, a premiação internacional, mas esse ano ainda a gente faz a premiação regional, que é quem vai participar do Prêmio Internacional, e com certeza a gente tem muita gente capacitada. Eu acredito que a feira vai ser muito visitada por design de interiores. Isso. Pessoas que vão... Né? Que é um segmento também que cresceu bastante nessa área de decoração, né? E a tecnologia para os artigos de casa, da casa? A tecnologia ela vem desenvolvendo em todos os lados. Desde os elementos de decoração que são inteligentes. Fica à vontade, fica à vontade. Estamos conversando hoje com o Daniel Galante, ele que é o novo diretor executivo da Becasa. Então, hoje a tecnologia ela está em tudo, desde a qualidade na produção, que ela vem se desenvolvendo com uma série de itens de produção, nas ferramentas de comercialização,
na comercialização online, porque isso cresce muito, e a pesquisa de perfil do consumidor que a gente faz também, ela mostra que as pessoas cada vez mais se alimentam na internet da tendência, do que ela vai consumir. Então, hoje, o nosso cliente, a pessoa dona de casa, a pessoa que vai equipar a casa dela, o próprio decorador, ele está o tempo todo olhando online. Então, todos os nossos associados hoje, para estar no mercado, ele tem que estar online. Entendeu? Sim, é verdade. Entendi. É óbvio que na feira ele faz o atendimento, na feira ele vai, mas o produto dele tem que estar disponível para ser visitado de forma online. Quanto o IA colabora Isso que no eu quero ver. crescimento, né? O IA agora ele é IA divertidíssimo, né? Porque você fala assim, eu tenho esse espaço na minha casa, decora. E aí ele monta a O sua IA casa monta- toda decorada. Aí você olha e fala, eu queria tons mais assim. Ele refaz Ele vai a sua lá casa. e refaz. Isso É cria, parceiro, né? isso cria novas Ajuda oportunidades. muito, né? Isso faz com que a pessoa que não seja um decorador, que não seja um arquiteto, ela consiga compor Uhum. na cabeça dela, no projeto dela, as ideias do que vai acontecer se ela fizer determinadas montagens. Então isso fica mais fácil das pessoas enxergarem como é que vai ficar o ambiente dela. Óbvio que a inteligência artificial, ela é uma ferramenta, ela é muito boa, mas ela não tira a capacidade de um decorador. Sim. Claro. Ela não tira, ela não concorre com isso, mas ela ajuda a pessoa a ter uma ideia e até direcionar o Facilita. que ela quer para um projeto de decoração. Sim. Então, a tecnologia, ela está em tudo no nosso dia a dia e cada vez mais, e quando ela é bem utilizada, ela é uma ferramenta que facilita a vida de todo mundo. E no item também. Então, hoje você pega, eu vou visitar um apartamento ou uma casa que eu estou pensando em comprar. Você pega o desenho dela, joga numa IA e pede para ela mobiliar para você. Você consegue visualizar Como fica? como ficaria aquela casa e falar, putz, isso tem sentido para mim ou não tem. Essa é uma ferramenta muito boa. Não quer dizer que a pessoa vai decorar daquele jeito, Mas vai ter uma ideia de mas ela tem como uma você- ideia de espaço, de ocupação, entendeu? Agora, a decoração, quando você fala na decoração de casa, você falou que 20 anos decorando uma casa. Eu acho Ainda Uma falta ca- mais é. 20 ainda. Eu acho que a parte mais gostosa da decoração é quando você está num lugar e você olha e fala assim, nossa, isso aqui eu vou colocar naquele lugar da minha sala e vai ser ótimo. Vou esconder um buraquinho da parede. Por isso que a decoração, ela é uma coisa que ela vai a vida inteira evoluindo. Sim. É verdade. E uma coisa que você comprou, que você achou linda e que ficou muito legal na sua casa, daqui a um tempo você vai olhar e falar, putz, eu acho que isso já não tem mais sentido. Ele falou que eu ia te dizer agora. Então você Nunca renova. vai parar de decorar, né? É isso. Esse quadro eu não quero mais. Sempre, sempre. Então- Eu quero essa planta em outro lugar, não quero. É Então, mais- é bem por aí. isso é muito legal do mercado, quando você trabalha no mercado assim, que você vai estar a vida inteira renovando. Então, você pode morar numa casa a sua vida inteira, nascer, viver e até o final da sua vida numa casa, mas ao longo dessa vida você vai transformando ela. Os E ambientes. não necessariamente numa reforma estrutural de quebrar a parede, não. Você trocando um quadro, trocando um vaso, trocando um sofá, trocando uma mesa, você já mudou a casa, já mudou o ambiente e já ficou um novo ambiente com uma nova alegria, uma nova energia. Então, por isso que o mercado de decoração, ele não para nunca. Porque nunca você vai dizer, minha casa, eu não mexo mais. Não tem. Entendeu? Não tem. Quando você contrata um projeto maravilhoso de decoração, ele vai vir, ele vai fazer o projeto, vai ficar muito bonito. Mas esse projeto é vivo. Daqui a algum tempo, Não vai Ele ser. já você ser vai trocar ultrapassado. uma coisa por outra. Não é questão de ultrapassada, é questão de que você vai olhar É gosto. e vai falar assim, esse quadro é maravilhoso, mas se eu colocar esse detalhe do lado dele, ele vai ficar mais valorizado. Se eu trocar essa luminária, eu vou ter um efeito de iluminação mais legal. Mas não é que ele era pior ou melhor, é que você mudou, ou surgiu novas tecnologias, surgiu novas coisas. Aquele vaso que você colocou bonito, às vezes você quebra, o cachorro quebra, o bicho quebra. Às vezes você olha e fala, não, ele não combina mais com o que eu sou hoje. E aí você vai trocar. Então, a casa, ela é viva e todo o nosso segmento, ele vai acompanhando isso. Então, a vida inteira você vai estar buscando. Você vai viajar, vai olhar
putz, um imã de decoração, um imã de geladeira, ele é um item de decoração. E o comportamento também das pessoas, né? Com Hoje a gente vê certeza. muitos jovens, até pessoas que moram sozinhas, os estúdios. Então, isso vai adaptando o comportamento da pessoa no dia a dia. Isso tem o nosso setor, ele vai acompanhando as tendências. Então, antigamente a tendência era uma família a família constituída com filhos que ficavam ali na casa Sim. a vida inteira. É, Hoje verdade. você tem muito mais os jovens morando em estúdios, em pequenos Isso. espaços, que a decoração é completamente diferente da decoração daquela casa tradicional. Mas não é que aquela casa vai deixar de existir, porque a família não vai deixar de existir, só que você tem momentos diferentes. Você tinha uma tendência muito grande do jovem só sair de casa quando ele casava para construir a vida dele. Bem tradicional. Hoje, bem tradicional. você cada vez mais tem o jovem indo buscar Intercâmbio, vai o embora. espaço dele, ele indo fazer viagem internacional, como ele é muito mais predisposto a trocar de emprego e não Sim. mais ficar na empresa, a mesma empresa a vida toda, ele vai mudar muito mais de endereço, porque quando você vai mudar de emprego, você vai buscar o conforto, uma coisa fundamental, ainda mais numa cidade como São Paulo, é você não passar horas no trânsito. Então, Isso é difícil. quando a pessoa tem mais mobilidade de trabalho, ela também vai ter mais mobilidade geográfica. E também ela vai estar mudando mais a casa dela e mudando mais o jeito dela. O senhor tocou num ponto muito importante, os pets, né? A própria adaptação dos pets, agora nos apartamentos, diferente nas casas. Então, isso também acaba influenciando numa decoração. Completamente. O pet antes ele ficava do lado de fora de casa, Agora hoje o ele pet fica- dorme na cama e se bobear a cama é dele, não é mais sua, né? Então, toda essa mudança na sociedade, a decoração ela vai se ajustando e se desenvolvendo. Então, o mercado pet era um mercado alguns anos atrás que era loja de ração. Hoje são shoppings que têm todos os itens para o pet. O pet deixou de ficar do lado de fora da casa, passou a entrar para dentro de casa e passou a ser quase o dono da casa. Então, E às vezes nem é mais ração, eles comem a comida, né? Tem até ração orgânica hoje, comida orgânica. Tem um arrozinho com carne moída, então, Filezinho de frango. filezinho de frango. então a decoração ela tem que passar a entender que eu tenho esses pets dentro de casa e isso muda muito toda a sua decoração, muda a sua casa. Sim. E quando eu falei que a sua casa vai mudando e que você vai decorando ela a vida inteira, quando você não tinha seu pet, você tinha determinados itens de decoração que hoje já são diferentes. Sim. Entendeu? Tem os próprios itens para os pets e isso ocupa o espaço da casa, que faz com que você tenha que mudar. O que antigamente você ia ter aquela mesa gigante no meio da sala fixa, hoje você já tem outros tipos de ambientes que são mais fluidos, com mais transição na Até casa. retrátil também, né? Que... A casa ela é menos assim, aquela sala de jantar, aquele é o espaço da sala de estar. Hoje os ambientes da casa eles são muito mais fluidos, onde você tem um ambiente onde você tem tudo ali, né? Então, com isso muda completamente a decoração. Um estúdio muda completamente a decoração. O loft onde está tudo aberto, tudo amplo, muda. Então, essas tendências vão mudando a decoração e vão mudando o nosso segmento. Quando é que é a feira? A feira, dia 8 a 11 de fevereiro. Tá pertinho aí. E o credenciamento já está sendo providenciado ou ainda é cedo? Não, o credenciamento Já pode ser feito online. Já está aberto. Online? Já faz algum tempo. Nós temos já um número, praticamente 10%, quando eu falo dia a dia, né, de véspera da feira, feito. Não posso dizer que esses 10% a mais de credenciamento significam 10% a mais de visitantes, porque pode ser que as pessoas anteciparam, mas como eu falei, a tendência é de crescimento, a sensação que a gente tem é que esse ano vai ser um ano de crescimento dentro do nosso setor. Que ótimo. Agora, e sobre a acessibilidade, né? Tenho certeza que os senhores, com uma feira desse porte, 45 mil pessoas vão transitar, né? A acessibilidade, o que vocês estão preparando para dar para esses que vão
prestigiar essa grande feira? A acessibilidade é um item muito importante, além de toda a obrigação legal que a gente tem, porque hoje existe toda uma norma, a gente tem muito cuidado com acessibilidade. Até a gente estava contratando as scooterzinhas elétricas para facilitar o deslocamento das pessoas com alguma dificuldade de locomoção, e a gente tem um número que ele é quase 10 vezes o que seria de obrigatoriedade legal. Porque a gente tem um público muito grande que fica muito tempo na feira, então a gente se preocupa de dar conforto para todos os nossos visitantes. Então, a acessibilidade, ela é mais do que cumprir normas, é garantir que todos tenham todo o acesso. Nós temos também um trabalho muito forte com os compradores, que são os convidados VIP, que são os principais compradores do mercado, os grandes compradores, que a gente tem todo um atendimento específico para ele. Ele tem uma entrada separada, ele tem espaços com conforto dele, porque a gente sabe que esses são os principais fomentadores do nosso mercado, que são os grandes compradores. E rodadas de negócio? Nós temos rodadas de negócio nacional e internacional. Mas juntos? Juntos, organizada, com uma agenda feita prévia, que a gente comunica às pessoas para que os nossos associados tenham a oportunidade de falar e encontrar direto o foco dele. Eu só queria, me perdoe um pouquinho, senão eu vou perder o raciocínio. Essas pessoas que vão participar das rodadas de negócio, eles já são previamente preparados? Eles vão para a feira com essa? Ou a coisa acontece ali? Não, a gente já tem esse pré-agendamento dos compradores com os segmentos que eles estão buscando. Então, quando eu falo... Eu vou dar o exemplo do internacional, porque ele é ele é feito com mais antecipação, porque quando o cara começa a programar a viagem internacional dele, ele já programa o que ele vai vir buscar. Então, esse a gente consegue fechar a agenda antes. Mas, além dessa agenda antes, a gente tem o resto da agenda e aonde a gente identifica o que é a necessidade dele e põe ele em contato exatamente com quem vai atender ele. Olha que beleza, quer dizer, é quase que preparado para o negócio, né? É tudo feito, eu diria, homemade, é tudo feito individualmente, porque a gente está preocupado que o nosso associado se desenvolva e que o comprador que vem aqui, ele consiga ter, no pouco espaço, pouco tempo da feira, condições de encontrar tudo o que ele precisa e sair com a loja dele, o negócio dele completamente abastecido. E você, como diretor, vai ter um feedback? Olha, foi tudo bem, nós fizemos um grande negócio. Existe esse tipo de coisa? A gente tem fizemos um bom de negócio ou não fiz um negócio, a gente tem o tempo todo. A gente acompanha muito perto nossos associados. Estou pensando em participar. A gente acompanha muito de perto o nosso associado, a gente está todos os dias da feira, já começa a montagem agora e a gente já vai para o pavilhão para acompanhar todas as montagens, para atender o associado. Então, toda a nossa equipe, o nosso escritório, ele fica vazio, porque toda a equipe, você fala, toda a equipe, o financeiro está lá, o financeiro está lá, o controladoria está lá, a controladoria está lá, o RH está lá, o RH está lá, para garantir que a gente consiga atender todos os associados e dar condições para o associado e condições para o comprador e para o visitante que ele saia completamente satisfeito da feira. Agora, reclamações, elogios, vão ter sempre. Você tem uma ouvidoria. A gente tem uma ouvidoria, a gente tem um serviço de acompanhamento ao associado, que ele funciona o ano inteiro, não só na feira, para dar suporte para ele. Um detalhe, né? A gente faz muita pesquisa, a gente faz muitas feiras, né? Tem expositor, a feira foi uma coisa horrível, mas ele tem que fazer um trabalho, porque ele conta com o público. Mas esse público já sabe onde mais ou menos ele vai fazer as suas compras. Então, não é que uma feira não dê. Ele é que não trabalha Ele isso. tem que planejar também. Não adianta colocar só na mão de vocês promotores de feira. Ele também tem, cada expositor tem que fazer a sua parte. Planejando já meses antes, já as redes sociais estão aí para justamente ajudar, divulgando o que vai ter de lançamento. E essa pergunta que nós estamos fazendo exatamente perfaz os 45 mil esperados. Ela trabalha Ele tem que trabalhar também o dia a dia, né? A feira é onde a gente traz todos os compradores. Mas quando eu falo que eu trouxe todos os compradores, não quer dizer que eu, a Becasa, captei e trouxe todo o comprador. Ele é um trabalho feito por todo o mercado, por todos os associados.
E quando você vai para uma feira, é muito importante que você se programe para a feira. Sim. E quando eu falo se programar para a feira, não é simplesmente eu preciso comprar a montadora. Eu preciso muito mais que isso. Eu preciso fazer minha estratégia de comunicação pré-feira Sim. para que eu já avise os visitantes da feira que eu estarei na feira. Uhum. Eu preciso preparar os itens que eu vou levar para a feira, porque você não consegue levar todas as peças de produção que você tem para a feira. Normalmente, você vai escolher dentro de todo o seu portfólio aqueles itens que na feira você vai entender que são os prioritários. Mas é importante que na feira você esteja preparado para, além daqueles itens que você está expondo, conseguir mostrar os outros itens que você tem e que você não conseguiu expor, porque você não vai expor toda a sua coleção na feira. É bom que você já esteja preparado com todas as suas condições da feira, com toda a sua capacidade produtiva, para que você não venda uma coisa que você não vai conseguir entregar. Então, existe toda uma preparação do expositor, que não é para o nosso segmento, é para qualquer segmento. Quando você vai para a feira, você precisa programar toda a sua feira, determinar qual é a sua meta, qual é seu indicador da feira, entendeu? E o seu produto da feira. Às vezes, ele escolheu mal o produto que ele expôs, e ele não vendeu, mas não quer dizer que ele não tinha produtos bons. Ele podia ter uma coleção maravilhosa, mas como ele não expôs de um jeito certo, ele não atraiu o cliente para vender. Então, estar numa feira exige muito planejamento, e se ele foi bem feito o planejamento, ele vai ter sucesso, porque o comprador está lá. Eu quero fazer só mais uma pergunta. Tá tudo pronto, tudo bonitinho, tá tudo super organizado. E agora? Cadê a internet? A internet... Onde está a internet? Onde Isso é dos onde eu grandes... vou para atender? Onde que eu entro? Eu não sei, mas existe esse problema, o senhor deve saber disso, né? Como é que você sai desse início? Porque eu acho... Essa questão da internet, a gente tem que levar em consideração a concentração de público. Porque quando você vai para uma feira, você vai fazer uma concentração de público muito grande. E muitas vezes essa questão de fiquei sem internet. E agora? É porque sobrecarregou o sistema das operadoras pela quantidade de público naquele local. O que, por um lado, é um excelente sinal. Porque se eu tenho muito público, significa que eu trouxe muita gente para a feira. Então, a gente não pode ir para a feira e programar, se eu tenho toda a minha venda baseada em ferramentas online, e hoje tudo eu não posso ir para a feira e depender de uma única ferramenta. Eu não posso dizer que eu vou ter toda a minha feira no meu 4G, 5G do meu telefone. Entendo. Sim. Então, é por isso que todos os pavilhões hoje, principalmente em São Paulo, mas quase todos eles no Brasil, têm uma infraestrutura de internet disponível para atender todo o expositor. Entendo. E é muito importante isso, a pessoa se programar para que ela tenha infraestrutura para poder vender. Porque se ela depender do 4G e tiver 500 pessoas em volta dela, pode ser que o sinal dela fique intermitente. Agora, no caso, se o expositor quiser levar algum prestador de serviço particular, é possível? Algum forneça? É possível isso? Porque, às vezes, o próprio... Tem algumas ações dentro do próprio stand que precisam de um pouco mais da internet, outros tecidos que... Normalmente, e aí... Isso não é no Brasil, isso é mundial. Todos os pavilhões, eles têm uma infraestrutura. Todos os espaços de evento têm uma infraestrutura. Então, todos os espaços são capacitados para prover essa infraestrutura para o expositor. Isso em todos os mercados e todas as feiras. Cada um pode trazer o seu? Não podem. Não sou eu que decido, é o pavilhão e o espaço. Mas por que o pavilhão não permite isso? Porque se colocar um monte de operador diferente para fazer uma infraestrutura de sinal, ele pode ser que um interfira no serviço do outro e aquilo ali vire uma bagunça. O exemplo que eu acho que é bom de você entender isso, quando a gente vai numa feira livre, feira de rua, tá todo mundo gritando ali, ó limão, ó pera, ó não sei o quê. Verdade. É difícil você entender tudo o que está sendo falado na feira. É uma característica da feira, se o cara não fizer barulho, ele não te atrai, você não vai comprar. Mas quando estão todos falando ao mesmo tempo, você tem dificuldade em entender tudo. A hora que você coloca várias operadoras, vários sinais, várias redes de internet,
essa questão gera de barulho e interferência. Por isso que nos pavilhões, para que tenha um serviço seguro, eles têm um provedor que vai distribuir e vai controlar essa rede para todo mundo. Então, normalmente isso é do pavilhão, não somos nós organizadores de feira, não somos nós a associação. É infraestrutura do local. Ana Cláudia, onde nós estaremos segunda-feira? Segunda-feira nós estaremos no Clube Espéria, num grande evento. Qual é o É o evento? Campeonato Paulista de Libertadores de Amputados. Amputados. E para nós, eu quero agradecer à direção que nos concedeu esse trabalho, né? E além de ter um trabalho profissional, vai ter social também, porque Com isso é uma certeza. inclusão de pessoas amputadas disputando o primeiro campeonato Libertadores Da da América América. para amputados. Para amputados. E lá nós estaremos. E olha só, vou fazer um spoiler aqui. Vai lá. Semana que vem, na terça-feira, Na terça-feira. estaremos recebendo aqui no nosso podcast o coordenador da confederação, Diego Nunes. Estamos aguardando você aqui no estúdio da ON21 Produções para uma entrevista, falar um pouquinho sobre esse campeonato, sobre outros campeonatos que a confederação aí vai promover ao longo de 2026. Com certeza. Daniel, eu queria dizer para você que eu conversaria com você mais 10 dias, 20 aqui sem sair. Você é maravilhoso, acho que deixou tudo muito claro. Está aí o convite para você, de 8 a 11 de fevereiro. Expo Center Norte. Expo Center Norte, todos os pavilhões, né? A feira começa a que horas, Daniel? A feira ela abre a partir das 9 da manhã, tá? E todos os dias, esperamos todos lá. Recomendamos sempre que as pessoas se organizem, não levem malas pesadas, porque vão atrapalhar. A gente não permite a circulação de malas dentro da feira. Sim. Para gerar conforto para todos. Claro. Então a gente recomenda que todo mundo se organize, programe a sua operação. Quem tiver opção de não ir de carro vai facilitar, porque a gente sabe que sempre complica Com a certeza. operação. Mas uma coisa muito importante de falar é que a AB Casa, ela garante que todos os visitantes que forem de carro podem ficar no estacionamento 12 horas pelo preço que ele pagaria por 6 horas, para garantir que ele possa fazer todas as compras e todas as visitas Achei bonito. sem nenhuma pressa. Que maravilha. E a gente quer agradecer também toda a parte da assessoria de imprensa, viu, Daniel? Sim. O acolhimento que a assessoria da Becasa fornece para os jornalistas. Ali também um espaço acolhedor, onde você possa ali fazer o seu network também com outros jornalistas. Sim. Um espaço, a sala de imprensa, bastante confortável. Parabéns. Muito obrigado. Eu queria que você mandasse um recado para os nossos telespectadores. Telespectadores, né? Nossa querida audiência, né, que participa, que nos acompanham, que reclamam, que falam bem, é muito bom. Dê um recado para eles e convida todos eles para estar conosco lá na Becasa. A toda a nossa audiência, eu queria agradecer por ter nos dado esse tempo, por ouvir o que a gente falou. Estamos abertos, o que vocês não concordarem, fiquem à vontade, encaminho para eles, eles encaminham e a gente vai tentar atendê-los e respondê-los. Esperamos todos que são do mercado na feira. Infelizmente, eu não posso abrir ao público geral, porque senão a gente ia encher demais a feira e não ia conseguir atingir o objetivo. Mas todo mundo do segmento, espero vocês na feira. Fiquei muito curioso por esse Campeonato Libertadores. Maravilha. Vou Foi tentar passar lá para dar uma olhada, porque Dia 2 é nosso convidado. Se você for, vamos escolher a tua fala. Ali, é impressionante. Eu já tive muito contato com o Centro Paralímpico ali. É muito impressionante a capacidade que o ser humano tem de superar dificuldades né? e fazer coisas que você não acredita e a gente olha e fala, eu tenho dificuldade. Não, eles estão lá com todas as dificuldades dele fazendo muito melhor do que a gente faz. Superação. E me orgulha muito ver a potência que o esporte paralímpico nacional é no mundo. Nós estamos na expectativa, porque é a primeira vez que nós vamos, né? Então aí vai ter o emocional, Sim. Vai ter tudo. E a gente vai fazer um trabalho, se Deus permitir, maravilhoso. O primeiro jogo vai começar às 9 horas da manhã. 9 da segunda-feira, manhã, dia 2. Dia 2 estaremos lá com o nosso cinegrafista. Alô, Neto, meu abraço, meu carinho para você. Querido Daniel, a gente vai se encontrar na feira, tenho certeza. Lá Com estaremos. certeza. Lá estaremos, vamos fazer a cobertura
Vai ser para nós um motivo de muita honra e que você bata os seus números, as suas metas, porque preparados já estão. Obrigado, que todos nós tenhamos um ano maravilhoso, Amém. de muitas realizações e muita saúde. Você quer se despedir? Não, eu só gostaria de deixar aqui o nosso e-mail, o Isso. nosso Como imprensa, faz isso? imprensa@mercadofeiras.com.br. Sigam também pelas nossas redes sociais, @mercado e feiras, e o nosso portal de notícias, que é o www.mercadofeiras.com.br, que nós estamos agora também com parceria com a UOL. Opa, Nossa grande conquista também para Spotify. 2026. Graças a Deus. E, aliás, eles cumprem mesmo, né? O negócio Cumprem. está forte. Tá forte. Gente querida, eu contei com os trabalhos do nosso competente Arthur. Mandamos um abraço carinhoso para o Luiz. Perdeu o papai, mas você não está sozinho. Você Nossos conta sentimentos para com você, todos Luiz. nós aqui, os nossos sentimentos. Obrigado à assessoria de imprensa, mais uma vez, do Daniel. E eu, com certeza, nós vamos ser 45.002. Combinado, e faço questão de tomar um café com vocês na feira. Imagina, vai ser um prazer Vai ser um prazer. recebê-lo, te dar um abraço lá, vai ser muito bom. Fica com Deus e vai voltar outras vezes, né? Vamos fazer uma pós depois para a gente mostrar os números. A Celebra Show, tem a Celebra Show ainda em maio que a Tem gente... muita coisa, né? Estou só aguardando o convite de vocês, foi um prazer estar aqui. Se vocês me convidar ou convidar mais alguém da equipe, teremos o maior prazer em vir aqui Esteja certo disso. com esse bate-papo informal que nem parece que a gente está no ar, parece que a gente está em casa. Isso que você deu para nós aquilo que a gente quer ouvir. Né? É um bate-papo forte, firme, sincero e verdadeiro. Vamos embora? Vamos embora. Quem pagou o Até a almoço? próxima. Você, eu paguei outro, eu paga pago você. Eu passo. Eu também vou nesse. Cancelamos o almoço. Querido, imagina. Gente querida, muito obrigado, viu? Vocês estão mostrando pra gente que nós estamos no caminho certo. Um beijo para você, fica com Deus e até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser. Se Deus assim o permitir. Até lá. Até lá.